Chegamos ao último programa especial sobre carreira e desenvolvimento profissional. E vamos falar agora de um momento da vida que é motivo de alegrias, sensação de dever cumprido, mas também pode ser um período de angústias e indecisão. Eu estou falando da aposentadoria e quem está aqui comigo para conversar sobre esse assunto é Armelino Girardi, idealizador do Clube dos Desaposentados, escritor, foi executivo da área de recursos humanos e atua como consultor e palestrante na área de desenvolvimento e gestão de pessoas. Seja bem-vindo, Armelino, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Thaís. E eu gostaria de começar essa nossa conversa voltando no tempo, para falar não de aposentadoria, mas da fase que antecede a ela, que é o período de trabalho. Hoje em dia é muito comum as pessoas dedicarem 12, 14 horas do seu dia para o trabalho. Esse desequilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal pode ser um fator de angústia nos dias de hoje, de insatisfação? Thaís, primeiro é um prazer estar aqui, poder contribuir, falar sobre esse tema tão importante, né? Especialmente hoje, né? Cada vez mais, porque nós temos mais gente para se aposentar e que vivem mais. E também porque hoje o trabalho, como sempre, mas hoje mais, ele está tomando uma parte muito grande na vida das pessoas. Você usou a palavra angústia. Na verdade, pesquisas mostram que um dos maiores fatores de angústia dos executivos, de quem trabalha hoje, é a falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Uma recente pesquisa da Fundação Dom Cabral mostra que 39% dos executivos não estão insatisfeitos com o tempo dedicado à vida pessoal. Uma outra pesquisa da Hay Group mostra que, na verdade, nós estamos diante de um problema mundial, não é brasileiro só. Tá? Uma pesquisa mostra que 39% dos trabalhadores no mundo estão insatisfeitos com o tempo dedicado, né, à vida pessoal. Esse índice no Brasil, numa pesquisa com 620 mil participantes, diz que 36% dos brasileiros estão insatisfeitos com o tempo dedicado. Quer dizer, falta equilíbrio na vida pessoal e profissional. Nós estamos diante de um problema sério, realmente. E como buscar esse equilíbrio? Como viver em equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal? Eu vou responder isso daí dizendo o seguinte: na verdade, as grandes causas hoje é que nós temos uma pressão muito grande, né? A luta pela sobrevivência, né? A pressão do trabalho, as cobranças. Nós estamos num momento de velocidades, de uma mudança cada vez mais velozes. A pessoa precisa fazer mais, quer fazer mais, e o dia continua tendo 24 horas, o ano continua tendo 12 meses. Eu diria para você que a solução está a partir do momento em que a pessoa entender o seguinte, que as empresas, as organizações e as pessoas assumirem de que a vida pessoal não é oposta, não pode ser antagônica, ela tem que ser complementar. Então, as organizações precisam entender de que pessoas felizes e realizadas pessoal e profissionalmente vão ser muito mais produtivas. As pessoas têm que saber de que existe vida fora da empresa, existe vida além da organização. É importante o trabalho, sim, mas as pessoas têm que cuidar do todo, tem que entender como um ser humano integral que cuida do todo. Lá adiante podemos falar da roda da vida, porque o foco não é só trabalho. A pessoa tem que saber o seguinte: o trabalho é importante, mas ele é uma parte e a pessoa é a soma das partes. Até porque, e agora eu gostaria de pegar esse livro aqui do senhor, que é Desaposentado, Melhor Agora. E eu gostaria de ler um trecho que mostra justamente que às vezes a gente acha que o trabalho é a vida da gente, mas nem sempre é assim que as empresas nos enxergam, né? Então aqui no capítulo 1 diz assim: dia 9 de abril de 1999. Armelino, preciso falar com você amanhã cedo, às 9 horas, aqui na minha sala. E aí, na hora da conversa, veio aquela frase: Armelino, não temos mais lugar para você nessa empresa. Chega a hora da aposentadoria e muitas vezes as pessoas não estão preparadas para ela. Pois é, eu passei por esse momento, então eu estou falando com conhecimento de causa. É por isso que me transformei num especialista em transição para a aposentadoria, porque eu senti na pele o que é você ter um sobrenome corporativo. Meu sobrenome era corporativo, eu tinha um sobrenome, eu vivia em empresa, muito mais
do que era obrigado em termos de horário, de dedicação e tal. Então, na geração, que a minha geração ainda é uma geração que a gente fica muito tempo dentro de uma mesma organização, diferente hoje, que as pessoas, né, ficam menos tempo, elas trocam mais, né? Então, eu passei por esse momento, né? E, na verdade, é o seguinte, a falta, na hora que você está numa fase dessa, na hora que está na frente da aposentadoria, infelizmente, as pessoas são simplesmente descartadas. Então, veja o absurdo, né, organizacional hoje dentro da empresa, é o seguinte, que o que se investe na pessoa que entra, o que se investe no programa trainee, a pessoa entra, é preparado, não sei quanto tempo está, e quando está para se aposentar? Infelizmente, nós não temos consciência. Então, eu entendo que a aposentadoria é uma questão de cidadania e de dignidade humana que precisa ser resgatada. Nós precisamos preparar as pessoas para essa transição. A sociedade tem que se convencer de que ela é responsável, a sociedade, as organizações, de uma maneira geral, devolver essa pessoa inteira para a sociedade, devolver essa pessoa com autoestima elevada para a sua família, pronta para altos e novos voos. Porque, diferente dos nossos avós, que se aposentavam e morriam, hoje as pessoas se aposentam e vão viver mais 20, 30, 40 anos. E daí? Nesse sentido, o senhor faz uma analogia muito interessante, que é da vida e do jogo de futebol. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. A inspiração disso surgiu no que o Jung fala, que a vida tem 2 ciclos. Tem o ciclo heróico, que é o ciclo do trabalho, da luta, da sobrevivência, onde nós estamos muito no mundo para fora. E tem o ciclo da sabedoria, que é o ciclo o interior, o redimensionamento dos valores, etc., etc., que seria a fase da aposentadoria. Eu adotei esse comparativo da vida com o jogo de futebol pelo seguinte, então eu uso isso muito nos meus trabalhos, porque no jogo de futebol tem 2 tempos, não é isso? Uhum. Qual é a duração de cada tempo? 45 minutos. E o primeiro tempo tem quanto? 45. Tem prorrogação no primeiro tempo? Não tem, né? Só no segundo. Quantas pessoas que eu encontro com 60 anos, com 70 anos, pedindo a prorrogação no primeiro tempo, com medo do segundo tempo? Quantas pessoas poderiam se aposentar e não se aposentam, com medo do novo, do medo do desconhecido? Então, quando eu faço esse comparativo, para mostrar para a pessoa o seguinte, o segundo tempo é igual ao primeiro, no partido de futebol? É. Então, o teu segundo tempo pode ser igual ao primeiro. Se você tem 65 anos, você começa a pensar que você teria que viver 130, mais 135, mais 165, mais 65 anos, né? Outra questão importante, entre o primeiro e o segundo tempo, o que tem? Tem um intervalo. De quantos minutos? 15 minutos. O que o jogador de futebol faz no intervalo? Dá uma descansadinha, para, as energias. descansa, olha para trás, analisa o jogo, ele vê os gols que ele fez, a bola que bateu na trave, pá, pá, pá. Assim também tem que ser na vida, tá? A pessoa precisa se preparar para esse momento, precisa fazer essa transição. E esse comparativo tem um outro detalhe importantíssimo. Qual é o resultado final da partida de futebol? Do primeiro tempo ou do segundo? A soma dos 2, né? O resultado é o que está no final. Uhum. Então, gente, o que vale, o que nós deixamos como legado para a posteridade, é o final da minha vida. Não é a minha vida executiva, não é o que eu fui enquanto executivo. É o que eu deixo quando eu for. Então, o segundo tempo, ele é tão importante quanto o primeiro. Nós temos um problema. Ninguém prepara as pessoas para essa transição. Ninguém prepara as pessoas para essa mudança, tá? E aí nós temos um problema seríssimo, que as pessoas não querem se aposentar porque tem medo, tal. Ou quando se aposentam, elas vão pensando que só sabem fazer aquilo que fizeram durante o primeiro tempo, com um problema seríssimo. Por quê? Porque a escola formal, a escola empresarial nos prepara para o mundo do trabalho e não para a vida. Nesse sentido, como é que a pessoa pode se preparar para essa nova etapa de vida? Tanto aí nós temos um caminho, que eu entendo o seguinte, cada pessoa, no começo da sua carreira profissional, ela tem que ter presente o seguinte, o trabalho é importante para mim, claro, eu tenho que ter um projeto profissional, mas eu também sou importante. Então eu tenho que ter o meu projeto pessoal de vida. Quando a pessoa tem um projeto pessoal de vida atrelado ao projeto profissional, quando os dois andam juntos, quando os dois não se bicam, quando os dois não se confrontam, a pessoa vai cuidar do seu desenvolvimento pessoal
cuidar da sua família, cuidar dele mesmo, vai estar bem com ele mesmo, aí ele produz mais. Então, cada um tem que se convencer o seguinte, eu tenho que ter o meu projeto profissional, é importante, mas eu tenho que ter o meu pessoal. Eu tenho que cuidar do meu, eu tenho que cuidar dos dois, em qualquer momento da vida. Você não pode separar, tá? Os dois têm que andar junto, não dá para separar trabalho de vida pessoal. Não adianta dizer, só interessa o que a pessoa é dentro da organização. Não. Quando chega uma segunda-feira, a pessoa tem que chegar bem, ela tem que chegar inteira. Para chegar bem e chegar inteira, tem que sair de casa bem. Assim como quando termina uma semana, uma sexta-feira, a pessoa tem que sair bem da empresa para chegar bem em casa. Então, essas coisas têm que andar junto. Trabalho e vida pessoal são coisas que têm que ter uma consonância, tem que estar junto, tem que andar junto, e tem que estar ligados, interligados, e tem que cuidar do todo. Só assim a pessoa vai conseguir se realizar pessoal e profissionalmente. Nesse sentido, então, ter projetos pessoais, ao mesmo tempo que dedica grande parte da vida a uma carreira, ajuda nesse processo de transição, porque assim você vai ter outros gostos, outras preferências. Você tocou num assunto importante, Laís, pelo seguinte, na hora que ele cuida do negócio pessoal dele, na hora que ele cuida do projeto pessoal, ele está desenvolvendo talentos seus, ele está desenvolvendo outras habilidades, outras competências, não apenas trabalho. O grande problema, por exemplo, dos homens, nós homens temos muito mais dificuldade do que as mulheres nessa transição, porque Deus foi injusto quando criou o mundo. Sabe por quê? Porque para nós homens, Deus só ensinou a tocar um instrumento de cada vez. Homem, quando trabalha, está cuidando do trabalho. E o resto? Está lá. Vocês, mulheres, Deus foi generoso, porque vocês tocam vários instrumentos, vocês trabalham, têm tempo de cuidar da casa, vocês estão mais presentes em grupo, você tem mais amigos. Eu estou vindo do congresso agora, 90% são mulheres, cadê os homens? Os homens não entendem. Então, imagina na hora que você tira o trabalho do homem. Tá? Então, a aposentadoria, gente, é uma fase de vida, é uma fase de realizar sonhos. Então, eu tenho que ter, durante a minha vida, eu tenho que trabalhar essa questão. Eu tenho que desenvolver outras habilidades, outras competências, eu tenho que estar em grupos, eu tenho que desenvolver outras coisas que me dão sustentáculo quando eu me aposentar. O grande problema é que as pessoas se aposentam do trabalho e da vida. As pessoas não têm mais sonhos, as pessoas não têm mais projetos. E aí vem um alemão, tem 2 alemãos que gostam de aposentados, você sabe disso, né? Tá? Então, essa que é a questão, tem que cuidar do todo. Por quê? Quando a pessoa se aposenta, ela vai se dedicar àquelas outras coisas que ela sempre quis fazer, não teve tempo. Só que está lá no fundo da gaveta e ela vai desenvolver esses talentos. Um grande problema na hora da aposentadoria é porque a pessoa dedicou tantos anos fazendo aquele ofício, aquele trabalho, que quando se aposenta, acontece até uma perda de identidade. Quem sou eu sem o meu trabalho? Como lidar com essa fase de redescoberta de si mesmo? Thaís, essa é outra questão importante. Eric Berne fala de que todos nós nascemos príncipes e princesas, mas a vida muitas vezes nos torna sapos acomodados a coachar à beira da lagoa. Em 99 eu era um sapo acomodado a coachar à beira da lagoa. Meu nome era trabalho, eu vivia intensamente o mundo do trabalho. O que as pessoas precisam é sair dessa lagoa e ir para outra lagoa, descobrir, tem que investir, tem que ir atrás. Nós temos um problema sério, que eu trabalhei hoje nesse 8º congresso, no Consub de secretário, que é a questão do autoconhecimento. É preciso investir no autoconhecimento. Quem sou eu além de profissional? Nós não trabalhamos a questão de autoconhecimento nem na escola formal e nem na escola empresarial. Então, aí o aposentado, aliás, todos os aposentados têm habilidades e competências. A maioria não descobre, porque não vai atrás. Porque não se conhece. Porque não se conhece, porque não busca, porque não investe. Então é o seguinte, a aposentadoria surge como metade do tempo da minha partida. Eu tenho que olhar para trás, ótimo, para o meu tempo, ótimo, fiz belos gols. Mas eu tenho que ter um projeto para o segundo tempo. Eu tenho que ter sonhos, eu tenho que ter um motivo que me faça tirar o pijama segunda-feira de manhã, eu tenho que ter algo que me dê brilho dos olhos, eu tenho algo que me dê um sentido para a vida. E que não precisa ser o trabalho. Que não precisa, aliás, aposentado não pode trabalhar, não deve trabalhar. Sabe por quê? Porque trabalho vem do latim tripalho, que é instrumento de tortura. Quando eu falo em trabalho, eu digo, eu vou para a luta, eu vou para a guerra, não é assim? Trabalho não lembra estresse, não lembra cobrança, não lembra a chefia, não lembra a agenda lotada, não lembra a pressão. O aposentado não deve buscar trabalho. Ele tem que substituir a palavra trabalho por atividade
que dá prazer. Se vier um dinheirinho, melhor ainda, tá? É isso aí. Já ouviu falar em roda da satisfação da vida? Roda de satisfação da vida? Ainda não? Já já no próximo bloco a gente te conta o que é. Voltamos já. Estamos de volta e hoje a gente fala sobre um período da vida que é motivo de alegria, de satisfação, de dever cumprido para alguns, mas para outros é um período de angústias e indecisão. É a aposentadoria. E quem está aqui comigo nesse bate-papo de hoje é o Armelino Girardi, consultor e palestrante. Armelino, eu gostaria de começar esse segundo bloco falando justamente das principais dificuldades enfrentadas pelas pessoas que se aposentam. Pois é um grande problema e como eu trabalho com isso, eu fico muito triste quando me encontro com pessoas, mais com homens do que mulheres, com tantas dificuldades nessa transição. Além do medo, né, existem alguns problemas que eu chamo de pontos críticos, né? Por exemplo, o retorno ao lar. O retorno ao lar é um dos pontos críticos. Enfim, sós. Que muitas vezes parece um paraíso. Os filhos já cresceram, já saíram de casa. Fim sócio, né? Aí acaba sendo um problema porque começa a surgir as diferenças não percebidas até então. Então, quem não cuidou bem, o retorno ao lar, tem mulheres que não querem que os maridos se aposentem. Não querem. Ela sai de casa e prefere que o marido fique fora. Então, é um dos problemas. Nós temos outros problemas. Claro que, falando aqui no Brasil, um dos grandes problemas é o problema da renda, remuneração, perda de benefícios, que infelizmente é drástica, né? Especialmente quem não tem plano de previdência, né? Ou não é servidor público. Quem não se aposenta integral tem esse problema, perda de benefícios, perda do plano de saúde. Tá? Mas nós temos outros problemas, por exemplo, empreendimentos inadequados. Quanta gente faz um PDV, a empresa sai com dinheiro, um bom dinheiro, aí vai. O cara foi empregado a vida inteira, vai ser dono. Panificadora, restaurante, não sei o quê. Sociedade, está com dinheiro, faz sociedade. Então, um empreendimento inadequado é um dos grandes problemas. Eu percebo, Thaís, um grande problema também, que é o seguinte, a falta de empreendedorismo. Quando eu falo em empreendedorismo, não estou dando no sentido do empreendedorismo, no sentido profissional. É que a pessoa fica dentro de uma organização a vida inteira. Enquanto ela está dentro de uma organização, ela tem um programa a cumprir, ela tem uma chefia que orienta, que cobra, que motiva, ela tem os colegas, ela vai dentro de uma equipe, ela vai na marra. Porque tem sempre alguém puxando. E na aposentadoria? Não tem chefe. Ele é o chefe. Quem motiva? Ele tem que se motivar. Quem pensa, quem planeja, ele tem que planejar. Quem faz o plano estratégico? Ele. Quem tem que cumprir? Ele. Tudo é ele. Então eu vejo gente muito inteligente, que faz até um belo projeto, mas por falta depois de empreendedorismo, ele não executa. Ele não tem a garra, não tem a determinação. Então esse também é um dos grandes problemas que eu tenho. Claro que tem problema de autoestima, tem problema de diminuição de contatos sociais, especialmente para as pessoas que conviviam muito naquele círculo dentro da organização e ao se aposentar, eles não cultivaram outros vínculos, né? E aí também pega porque existe uma grande diferença entre colega de trabalho e amigo. Então a falta de amigo. Não é o problema do ninho vazio, que o Domênico De Masi fala, ninho vazio, né? Aquela pessoa que nunca esteve muito atenta em casa, nunca cuidou, chega em casa, cadê os filhos? Cresceram. Cadê a esposa? Está lá, com a vida dela, com as coisas dela. Cadê os vizinhos? Morreram. Tá, sumiu, e daí? O ninho está vazio. Né? Um outro problema seríssimo, a falta de um sentido para a vida. Você sabe, Thaís, que eu encontro gente com recursos para viver, mas sem um sentido pelo qual viver. Quantos que eu encontro tão pobres, que só tem dinheiro. Quer dizer, aquela viagem para o seu interior, a descoberta dos seus valores, que não é mais só trabalho, né? A ressignificação dos valores, ressignificação da vida, né? Que a vida não é só o conjugar o verbo ter, não é isso, é muito mais que isso. Então, esses são problemas que são críticos, que devem ser tratados na transição para a aposentadoria. E justamente, pelo menos para grande parte desses problemas, o planejamento, se pensar
essa nova fase já ajuda a resolver, né? Claro, pensar durante a vida inteira, na pior das hipóteses, antes de se aposentar, fazer um plano, né, e depois ir atrás do plano. Né, ter uma organização. A pessoa precisa o seguinte, se aposentar, ter sonhos. Tudo começa com o verbo sonhar. Tem que ter sonhos, transformar os sonhos em projetos e os projetos em vida. A pessoa tem que se ocupar. Quando eu falo ocupar, não é ocupar, eu vou pescar. Espera aí, você vai pescar de segunda a segunda, haja peixe. Eu vou viajar. Você vai viajar a vida inteira? Não vai. Eu vou jogar baralho, tudo bem. Você até pode dedicar mais tempo a isso, só que você tem que ter algum sonho, algum projeto maior, alguma coisa que te dê brilho dos olhos. Isso que falta, infelizmente, para muitos aposentados. Nós encerramos o bloco anterior falando a respeito da roda de satisfação da vida. O que é essa roda de satisfação da vida e como ela funciona, Armelino? Quantos pneus tem um carro? 4, mais o step. Ok, anda com 4. Como é que tem que estar os 4? Alinhados. Calibrados. Se um tiver furado. Daí já vai complicar. Pois é, quando eu comecei a trabalhar com isso, e como eu venho da empresa, eu vi quanto dinheiro a gente jogou fora com o programa de motivação, a pessoa vai, faz um curso, volta, fica tudo como está. Pensei, eu vou criar alguma coisa bem prática, bem objetiva. Aí surgiu a ideia da roda de satisfação da vida, que essa é milenar, vem desde os anos 1. Eu não inventei a roda, eu só dei a roda um formato próprio, que vinculei a outra ferramenta que chama projeto de vida, para mostrar de que o trabalho é apenas uma parte. Quando eu falo da roda da vida, eu dimensiono a vida em 10 dimensões, e as 10 têm que estar equilibradas. Primeira dimensão, eu tenho que cuidar do meu corpo, estou falando de dimensão física. A roda da vida não é para aposentadoria, é para qualquer pessoa em qualquer idade. Segunda dimensão, eu tenho que cuidar da dimensão mental, intelectual, minha cabeça, minha mente, está sempre com coisas novas, aprendizagem. Terceira, dimensão emocional, as emoções, gostar de você, autoestima. Você não sofrer por antecedência, ter equilíbrio nas emoções, entende? Saber conviver com perdas, limites que a idade vai trazendo. A dimensão espiritual, que não é necessariamente a religião, é onde eu me energizo, onde carrego a minha bateria, onde que eu vou buscar força na hora das minhas dificuldades, a dimensão espiritual. A dimensão familiar, que é a relação com filhos, tal. A sexta dimensão é social, que é a dos amigos, a convivência com amigos. A outra dimensão, que é a única, que não é de todos, que é só quem convive companheiro ou companheira. Quem convive com companheiro ou companheira, eu chamo de relacionamento íntimo, que a relação minha com a minha esposa é diferente da minha com meus filhos, com meus amigos. Então, eu chamo de relacionamento íntimo. Daí tem a dimensão material, que é os bens, o dinheiro, que é importante e tal. Você tem que ter isso, a dimensão material, tua casa, a dimensão profissional, o trabalho e, por fim, a 10ª dimensão. Não é graduado, mas dentro de uma roda dessa dimensão eu chamo de dimensão solidária, que é chamada como cidadania, responsabilidade social, preocupação pelo mundo maior, preocupação pelo entorno, a responsabilidade, para você contribuir para um mundo melhor. Essa que é a ideia da roda da vida. Eu tenho, inclusive, um sistema de autoavaliação, para mostrar para as pessoas, quando eu estou falando em busca do equilíbrio vida pessoal e profissional, é que profissional é uma dimensão, a pessoa tem que cuidar das outras 9. O problema quando a pessoa se aposenta, que chega lá desestruturado, com autoestima e tal, é que não cuidou ou da dimensão familiar, está com a família desestruturada, ou não cuidou da dimensão espiritual, está vazio interiormente, ou nunca se cuidou. Então, tem que cuidar do todo. A felicidade só é possível no dia que conseguir que essa roda fique redonda. Não fique redonda, mas ao menos fique mais ou menos equilibrada. E eu tenha a humildade suficiente de saber onde eu preciso calibrar, onde eu preciso melhorar. Essa é a ideia. Agora, eu acho que um grande desafio da nossa era é como justamente viver em equilíbrio e não viver exclusivamente para o trabalho dentro de uma sociedade que te exige a dedicação, a perfeição, a meta, cumprir os prazos, com todas essas cobranças que vêm da empresa, que vêm da própria sociedade, da competição, como conseguir manter a sanidade, colocar a cabeça para fora disso tudo e pensar, não, opa, minha vida não é só isso, eu preciso pensar em outras coisas também. O que você coloca tem muita razão de ser, porque se você for olhar as pesquisas,
tempos passados, quando você olhava a pesquisa e dizia o que prende alguém numa empresa, se falava que era salário, lembra remuneração? Você vê que hoje não é salário, hoje não é remuneração. Isso é um dos itens, mas não os primeiros, tá? Então, hoje, algumas organizações já estão hoje tendo cuidado para isso. Algumas organizações, e hoje também os jovens que estão ingressando nas organizações, hoje são mais exigentes, eles buscam mais, então eles olham, eles buscam, eles são mais autênticos. A nossa geração é uma geração que entrava numa empresa e ficava acomodada, ficava muito tempo dentro da organização e você se moldava dentro e mais submissa. Mais submissa, e a gente se moldava dentro da organização, até por questão de sobrevivência, você virava, né, um mundo mais fechado. Hoje não, hoje a pessoa tá mais atenta. Então, eu diria o seguinte, as organizações estão se convencendo da importância de que a pessoa seja feliz e realizada. Então, eu acho que é um caminho hoje, a pessoa tem que lutar por isso. E hoje, eu acho que está tendo uma consideração maior, poderia até por vontade da própria organização, mas por uma cobrança, uma exigência. Hoje, se você vai nas melhores pesquisas, as melhores empresas para se trabalhar, se você for olhar as melhores empresas para trabalhar, nós temos o exemplo da Volvo aqui, que é sempre uma das primeiras, né? Você vê que lá dentro existe essa preocupação das organizações. Um pacote de benefícios que proporciona qualidade de vida, né? Uma preocupação, os gestores, os administradores sabem de que as pessoas têm os seus direitos, têm os seus desejos, as pessoas são mais respeitadas. Não é mais aquela liderança que nós tínhamos de cima para baixo. Hoje não, é uma coisa mais compartilhada, até substituímos a palavra de líder por coach. Então, hoje há um movimento muito sentido, né? Muito forte, e as pessoas também, os jovens que vêm aí, também não são submissos como foi a nossa geração. Isso também pode ajudar para esses jovens justamente quando eles chegarem nesse período de aposentadoria, né? A pensar isso de uma maneira diferente. Eu acho que eles vão chegar melhor do que nós. Eu acho que os jovens, olhando para meus filhos, a geração, eu acho que eles vão chegar melhor do que nós. Apesar de que a pressão está muito grande do trabalho, só que eu acho que eles estão vendo um mundo mais amplo. Por quê? Porque eles não ficam tanto tempo numa mesma empresa como nós ficamos. Então, eles têm os choques de culturas, de coisas, tá? Eles não ficam, né? A nossa geração viveu muito dentro de uma mesma, então a nossa geração se acomodou, se formatou. Os jovens que estão aí hoje não. Então, eles não querem, inclusive, ficar muito tempo na mesma atividade, na mesma coisa, tá? Então, acho que isso é um fator positivo. Estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista, Armelino, e eu gostaria de falar de um conceito que é super interessante, que você fala nas suas palestras, que é o conceito de desaposentadoria. O que é esse conceito? Sabe como surgiu? Eu estava fazendo a formação holística junto ao Unipass, que foi uma das formações que me ajudou muito a sair do mundo corporativo para um mundo mais humano e tal. E eu tinha um curso que ia começar uma segunda-feira, na sexta-feira uma pessoa da empresa, o RH da empresa me liga e diz: Armelino, o Carlos não pode fazer o teu curso. Mas como não pode? Ele se aposentou ontem e eu não posso pagar um curso para uma matrícula inativa. O Carlos é inativo. Eu falei: mas ele precisa mais do que os outros, porque o curso é preparação, mas eu não posso pagar. Bom, falou, ele vai fazer. Ele fez o curso, eu banquei. E aí, eu precisava de um tema para minha monografia, que é chamada Obra-Prima na Formação Holística. Eu falei, tá aí é o meu negócio. E aí surgiu a ideia do DES. Eu criei um DS na frente, prefixo DES, para confrontar os estereótipos tão arraigados da sociedade de que aposentado é alguém que inativo, palavra inativo, é alguém que já cumpriu o que tinha que fazer, alguém que já cumpriu a sua missão, que não tem mais tal utilidade, é inútil. Eu criei o desaposentado, não tem nada a ver com o que o governo chama de desaposentação, nada a ver. Eu tenho 3 definições. Desaposentados são os aposentados que ocupam a cabeça, a mente e o coração com algo que dá prazer. Desaposentados são os aposentados que sonham, continuam sonhando, transformam sonhos em projetos e projetos em vida. Desaposentados são aposentados que rimam aposentadoria com sabedoria, filosofia, poesia e alegria. Eu não estou querendo que a pessoa continue trabalhando como trabalhou a vida inteira, não é isso. Eu quero um novo conceito, tá? Que ele então encare a aposentadoria como o quê? É o segundo tempo. É a passagem do verão, que é a semente, é o semear, o plantar, para o outono, que é o fruto, que é a flor transformada em fruto, que é a colheita. É esse o conceito, essa passagem, essa transição.
Tá? Esse é o conceito. Então, não é desaposentado no novo, com um novo sonho, com um novo projeto, com uma nova vida. É coroar aquilo que se fez. Esse é o conceito do desaposentado. Né? E eu tenho o Clube dos Desaposentados, que eu criei justamente como opção de aprendizagem contínua. Quem entrar no meu site, desaposentado.com.br, pode se cadastrar. Cada mês tem um artigo de estímulo e reforço sobre esses temas relevantes, não só meus, artigos de outros, que estimula as pessoas a refletir sobre essa questão da aposentadoria. Né? E para a gente encerrar agora, Hermelino, que dicas a gente pode dar para os jovens que ainda têm muito tempo pela frente e para as pessoas já de mais idade que vão se aposentar em breve? Muito bem, se você é jovem, conscientize definitivamente de que o trabalho é importante, é vital, mas ele é uma parte da vida. Você tem que cuidar do todo. Você é a soma das partes. Tá? Isso que é importante. Tenha em mente de que, além do seu desenvolvimento profissional, por mais profissional que você seja, tá? Você tem que ter o teu desenvolvimento pessoal. Invista em competências e habilidades interpessoais e não técnicas. As técnicas você recebe da empresa, as competências e habilidades técnicas você recebe da escola formal. Invista lá atrás, especialmente em alguma coisa ligada ao autoconhecimento. Descubra quem você é, o que tem dentro de você, além do profissional. Faça uma viagem para o seu interior. Isso para o jovem. Se você está em fase de preparação para a aposentadoria, não peça a prorrogação do primeiro tempo. Não tenha medo da aposentadoria. Olhe para trás com o sentimento, orgulho do dever cumprido, mas encare a aposentadoria. Faça o intervalo. Assim como o jogador de futebol faz o intervalo, toma água, prepare-se, faça um curso, leia algum livro, prepare-se. Por quê? Porque você vai passar, a tua grande passagem é do que o Jung fala do ciclo heróico, que você conjugou muito, que você lutou para ter um carro, para ter uma casa, para ter bens, conjugou o verbo ter. Você tem que se preparar para o ciclo heróico, para o ciclo da sabedoria. Você tem que redimensionar valores. Você não veio no mundo para trabalhar, você veio no mundo para quê? Redimensionar valores, dar um novo sentido para a sua vida. Curta aquilo que você colheu, tá? Abra o leque. Dê mais atenção à sua família, mas de maneira especial, cuide de você. Hermelino, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Tenho certeza que foi muito esclarecedor sobre esse tema. Eu que agradeço pela oportunidade e espero ter contribuído. Obrigado. O FPR Especial Carreiras e Desenvolvimento Profissional chegou ao fim. Falamos em autoconhecimento, em equilíbrio e esperamos que você tenha aproveitado ao máximo todo esse conteúdo. Para rever esse e outros programas, acesse o nosso site e as redes sociais. Até a próxima!